Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e eu preparei uma aula de Ciências Humanas e da Natureza para os alunos dos segundos anos. Nesta aula, eu vou contar um pouquinho para vocês como que é a vida no campo e a vida na cidade. E vamos falar um pouquinho qual é essa relação cidade-campo. Vamos lá? Antes de falar sobre o campo, convido vocês a observarem os detalhes destas obras de artes, que retratam a paisagem do campo, bem como as atividades que são realizadas pelas pessoas que vivem no campo. Vocês já viram paisagens parecidas como estas? Vejam, as pessoas representadas nestas obras, o que elas estão fazendo? Será que o local onde elas estão dizem qual o trabalho que elas realizam? E as vestimentas que elas usam? Já observaram a presença de moradias? Como elas são dispostas? As áreas de cultivo? E a presença de animais de criação, como galinhas, a presença de vias de terras para circulação entre os outros elementos? Tudo isso mostra como que é a rotina da vida das pessoas que vivem no campo. Bom, agora já deu tempo de vocês conhecerem tudo o que compõe a paisagem do campo. Vamos conhecer um pouco mais? Vamos lá? Conhecendo o campo. Após observarem as obras de artes, vocês puderam constatar que no campo as casas são mais afastadas umas das outras e é comum serem cercadas por plantações, pastos ou matas, e em algumas até os rios passam por perto. Diferente da cidade, possuem menos ruas e os caminhos que ligam um lugar a outro normalmente são estradas de terras. E as atividades que predominam no campo são agricultura, pecuária e extrativismo, que vamos falar um pouco mais adiante. Bom, com isso, a rotina da vida das pessoas no campo tem um ritmo influenciado pelos ciclos da natureza, pois elas precisam esperar pelas épocas certas para plantar e para colher. E nestas épocas de colheita, as atividades de trabalho são mais intensas e até podemos notar mais pessoas nestas regiões. É válido lembrar que, embora o ritmo da vida no campo seja diferente do que temos na cidade, não podemos dizer que no campo eles são atrasados, que não possuem tecnologias, porque o processo de modernização da agricultura, seguido pelas facilidades do acesso aos meios de comunicação, ele trouxe grandes transformações à realidade rural. Então, hoje em dia, o que influencia uma região da outra e que vocês conseguem ver as diferenças se dá pelos fatores socioeconômicos e culturais dos grupos que ali vivem. Por isso que podemos ver que em algumas regiões são mais simples e outras são mais sofisticadas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as atividades que predominam no campo, que é a atividade agrícola, a pecuária e o extrativismo. Vamos lá? A atividade agrícola. A atividade agrícola, também conhecida como agricultura. Esta atividade, ela fornece os alimentos para o consumo das pessoas e também a matéria-prima para serem usadas nas indústrias. Alguns agricultores, eles praticam agricultura de subsistência e agricultura comercial. Vamos lá. A agricultura de subsistência é aquela agricultura que as pessoas vão cultivar o próprio alimento, elas vão fazer a produção de tudo aquilo que elas precisam consumir. Por exemplo, elas vão criar galinhas para poder depois consumir o frango, elas vão criar galinha para poder consumir os próprios ovos que as galinhas botam, ou elas vão criar porcos para depois elas consumirem a carne de porco. Elas vão cultivar hortaliças para o próprio consumo.
Então, esta é a agricultura de subsistência. E existe a agricultura comercial. O cultivo é feito por trabalhadores que são contratados pelos donos destas terras e a produção é destinada ao comércio, que é toda aquela mercadoria que nós encontramos nas feiras das cidades e nos supermercados. Então, quando você vai ao mercado e você encontra a seção lá de frutas e verduras, são todos os alimentos que vieram desse tipo de agricultura, que é a agricultura comercial, tá bom? Então, vamos lá? No campo também tem a atividade que é a pecuária, que é a criação de animais. Então, ela consiste na criação e reprodução de animais. Assim como na atividade agrícola, a pecuária ela vai fornecer alimentos e matéria-primas. Alguns animais eles são utilizados também como meios de transportes. E a criação destes animais ela pode ser intensiva ou extensiva. Então, olha lá, na pecuária intensiva, o gado que é criado ele é confinado e ele vai se alimentar de ração e de pastagem cultivada. Já quando tem uma pecuária extensiva, o gado ele é criado solto na pastagem e ele vai se alimentar de todo esse pasto natural. É através da pecuária que produzem-se alimentos como a carne, os ovos, o leite, entre outros. E os produtos que são provenientes da pecuária, eles podem servir de alimento para as pessoas da cidade e do campo, ou servir como matéria-prima para as indústrias. É importante vocês saberem que a criação de animais da pecuária é diferente dos animais que são criados em casa, dos animais domésticos, como gatos, cachorros, entre outros. A pecuária ela também é diferente da caça, que é uma atividade extrativista. A outra atividade que acontece no campo é o extrativismo. Então, olha lá, o extrativismo ele consiste na extração ou na retirada de alimentos e de matérias-primas da natureza. Por exemplo, a pesca, a exploração da madeira e a extração de minerais são alguns exemplos de atividades extrativistas. Ao contrário do que ocorre na agricultura e na pecuária, no extrativismo, o ser humano não participa do processo de reprodução dos produtos extraídos. E o extrativismo ele pode ser animal, vegetal ou mineral. Por exemplo, o extrativismo animal é a retirada de animais do ambiente no qual eles vivem pela caça ou pela pesca. E o extrativismo vegetal é a retirada de recursos vegetais da natureza, como frutos, sementes e madeira, que é utilizado na fabricação de móveis. E o extrativismo mineral é a extração de materiais, como rochas, areias, ouro e minério de ferro, que é utilizado na fabricação de chapas de aço. Bom, vocês puderam conhecer um pouco de como é a vida no campo e de quais são as atividades que acontecem no campo. Aqui vamos observar algumas obras de artes que retratam a cidade. Observem os elementos que predominam esta paisagem. Vocês observam as diferenças e semelhanças com o lugar onde vocês vivem? Onde nós vivemos, né? Aqui na cidade de São Paulo, na capital. Conseguem observar o que tem de diferente, o que tem de semelhante? Conhecendo a cidade. Na cidade, as construções ficam próximas umas das outras. Há muitas construções como casas, prédios, escolas, bancos, lojas, hospitais, fábricas, ruas e avenidas. As principais atividades que são desenvolvidas na cidade são o comércio, a prestação de serviços e a indústria. Diferente do campo, a vida na cidade ela depende pouco dos ciclos da natureza. As pessoas elas podem realizar suas atividades de trabalho quando chove ou não, de dia ou de noite, é muito diferente.
E o fluxo de pessoas e veículos geralmente é muito maior do que no campo. Diferente do campo, na cidade há um barulho enorme, que é o que nós até chamamos de poluição sonora. E às vezes chega a ser ensurdecedor este barulho, porque são muitas buzinas, os motores dos veículos, pessoas gritando, os ambulantes vendendo coisas nas ruas. E isso tudo faz parte da vida na cidade. Então, a rotina da vida das pessoas na cidade, ela é bem diferente da vida das pessoas que vivem no campo. Para conhecer um pouco mais a cidade, nós temos que falar sobre os espaços que existem na cidade. Porque a cidade ela é constituída por diversos espaços que são utilizados pelas pessoas de acordo com a função de cada um. Por exemplo, tem as vias públicas, os parques, que são permitidos, que as pessoas podem circular de um lado para o outro, elas podem visitar esses lugares, né? Por exemplo, em parques, elas podem ir, elas não precisam pagar para ir nesses lugares. Mas existem espaços na cidade que são espaços privados. E aí esses espaços privados, eles são particulares. Eles pertencem a alguma pessoa, a algum grupo, ou a moradia, por exemplo. É um espaço que é privado, que ela pertence a alguma família. E para você ter esse espaço, você precisa pagar, né? Você não é igual uma praça que todo mundo pode ir, sentar, ficar observando ali as árvores, brincar, porque é um espaço público. Então, nesse lugar, você não precisa pagar para estar lá. É diferente dos espaços privados que existem na cidade, como alguns parques que são pagos e você só pode entrar para se divertir se você pagar uma quantia em dinheiro, tá? Outra coisa das cidades que nós temos são as atividades que acontecem, são os tipos de trabalhos. Por exemplo, o comércio e a prestação de serviços. No comércio, as pessoas vendem e compram produtos, né? E quem compra o produto para uso pessoal, ele é chamado de consumidor. E quem compra e depois revende esses produtos, ele é chamado de comerciante. Na cidade, também nós temos a indústria, que é uma das atividades que as pessoas trabalham. Então, a atividade industrial é o processo de transformação lá da matéria-prima, sabe? Quando nós falamos de extrativismo, dos materiais que vêm lá do campo. Então, eles vêm para essas indústrias e ele é transformado em outro produto. Por exemplo, o que vem da agricultura, vem o trigo. Então, quando ele vem para as fábricas, para a indústria aqui nas cidades, ele pode ser transformado em farinha de trigo, pode ser transformado no pão que você compra lá na padaria ou compra lá no mercado, né? Quando você vai comprar um sofá, essa matéria-prima, que é a madeira, ela veio lá do campo, daquela atividade que nós falamos, que é do extrativismo, certo? O que vemos nesta paisagem, ela mostra as atividades que acontecem na cidade, como o tipo de trabalho que é mostrado. Temos comércio, depósito, padaria, banca de jornal, a prestação de serviço, que são os hospitais, que são as escolas, a indústria, que temos as fábricas. E também temos o quê? Uma concentração muito grande de ruas, das vias que são asfaltadas, um trânsito que é intenso, muitas pessoas circulando de um lado para o outro. Bom, observando as obras de artes e com o que eu fui contando para vocês agora têm um pouquinho de ideia de como que é a vida lá no campo e de como que é a vida na cidade. Você já sabe um pouquinho quais são os elementos que compõem o campo, como que é a disposição dessas moradias, o que essas pessoas que vivem no campo, o que elas fazem.
quais são as atividades que elas exercem no campo e também puderam ver como que é essa vida na cidade, como que é a disposição, como que são as construções das cidades, como que as atividades que as pessoas que vivem na cidade, o que que elas fazem para sobreviver. E assim vocês conseguem ver o que que elas têm de diferente, o que que tem de diferente na vida do campo e na vida da cidade. O que será que elas têm em comum? Por que será que elas são importantes? Por que será que nós não podemos desprezar nem o que acontece na cidade e nem o que acontece no campo? Vocês conseguem perceber que uma complementa a outra? Um precisa da atividade que acontece, né? Por exemplo, as pessoas que vivem aqui na cidade, elas necessitam de alimento. E esse alimento vem de onde? Vem lá do campo. Então, eu preciso valorizar as coisas que acontecem no campo. Então, essa relação campo e cidade, elas sempre vão caminhar juntas. Entenderam? Então, agora vocês têm atividade para fazer lá no roteiro e esse assunto ainda pode ser trabalhado em outras aulas, porque ainda tem muita coisa para vocês conhecerem, tá bom? Boa semana e boas atividades. Até a próxima aula, crianças!